Olá, é uma grande alegria estar com você mais uma vez para uma conversa com foco na evolução, com foco no despertamento consciencial. Então hoje, nesse momento, quero conversar sobre o tema porão consciencial, ou seja, o subsolo da personalidade que vive uma vida intrafísica num corpo biológico. O chão da personalidade dessa pessoa que existe em um determinado tempo histórico e que assimila vivências, a persona que vive uma trajetória na Terra é uma evidência de memórias. Somos um conjunto de memórias, somos a nossa memória. A memória biológica, genética, é que ela pode ser adequada, segundo a epigenética, ao meio ambiente e que podemos dar a ação de certos genes ou genes, mas também podemos ampliar, melhorar, ativar genes que nos ajude a ter uma vida na Terra como consciência multidimensional holossomática que possa se expressar de um modo mais amplo. É comum que encontremos manchetes que é divulgada pela mídia de crianças que amarraram o gato e deixaram que, por exemplo, cães atacassem o animal. É também da nossa rotina ver no noticiário que jovens motivados pelas redes que favorecem o estímulo à agressividade, ele vai fazer uma prova, ele vai fazer um teste que ele tem que jogar coquetel molotov no mendigo que está já numa situação de abandono social, de injustiça social na rua. E esses jovens têm conhecimentos, muitos têm famílias. E, no entanto, o que acontece com eles? Então, não é só uma brincadeira, é uma brincadeira que traz malefício, que machuca, não só aquele que está desprovido de assistência, mas também os próprios amigos escolares, como nós assistimos aos desafios divulgados pela internet, que tem umas fases, tem um momento, e essas consciências intrafísicas que se manifestam como crianças e adolescentes deixam emergir traços que às vezes não existem na família. Como psicóloga clínica, eu tenho que enfatizar que existem os traumas de vivências intrauterinas, trabalho com memórias, com vivências passadas, então eu verifico que existe isso, mas muitos aspectos acontecem porque é um ser, vamos dizer, cósmico, espírito, que está habitando um corpo, mas ele traz também, além das memórias que ele tem de biológica, a memória familiar, a memória social que ele vai adquirindo junto aos aprendizados, junto aos grupos, existe também uma tendência à negatividade. Há muitas crianças que elas já nascem, elas são irritadiças, elas são irritantes, elas têm atitudes diferentes do grupo familiar, mas com um foco muito negativo. Elas já têm mau humor, têm uma predisposição a prejudicar, a criança que vai servir uma água, a avó de que ela não gosta e ela cospe no copo, ela começa a manifestar um lixo emocional, não somente de traumas, de dificuldades vivenciadas, de emoções negativas que ela aprendeu no meio ambiente onde vive, mas também porque ela já está predisposta, ela já tem uma índole voltada para a negatividade, para causar danos. Eu, como psicoterapeuta, tenho vivido experiência em que crianças e adolescentes provocam a desavença em casa. Elas estimulam a desagregação familiar com intrigas, fofocas, ações mesmo malignas. Elas têm um esgoto no ego, digamos assim. Ela está centrada em promover discórdia, negatividade. É o aluno que provoca celeuma, que agride o outro, que faz bullying.
ela traz um reservatório de instintos e pulsões da sua ancestralidade, da sua autoherança como ser cósmico, transcendente, como espírito. Então, a isso, o professor Valdo Vieira deu o nome de porão consciencial, criando essa expressão que é um neologismo da conscienciologia, ciência que ele se empenhou em estruturar, que favorece o autoconhecimento multidimensional da pessoa humana, que pode ser vivenciar a sua vida de um modo mais proativo. Mas, para isso, é necessário que ela identifique com muita clareza esse porão consciencial. Para isso, você pode fazer uma listinha, se você quiser saber como é que vai indo a sua vida e se você carrega o seu porão consciencial como um reboque, vida fora. E o quanto isso causa danos à sua vida, aos seus relacionamentos, o que a psicanálise dá foco na personalidade que continua vivendo a fase oral, a fase anal, de modo que a vida dela vive num círculo fechado de imaturidades, de irracionalidades. Há, por exemplo, os jovens que, tendo a tecnologia a seu favor, ele vive de um modo aprisionado a essa tecnologia. Então, esses jovens que são chamados de nativos digitais, eles se preocupam com a vida online, vivem na fantasia e não estão preocupados com os compromissos típicos do sistema vivencial, da sociedade em que vivem. A maioria desses jovens, dessa geração alfa, está assim, limitada de 2010 até o momento, eles não querem mais os compromissos impostos pela família, pela sociedade, e estão vivendo uma vida online, isolada do contexto familiar, da realidade do dia a dia. O lado positivo é que eles estão buscando uma liberdade maior, mas para ter uma liberdade é necessário assumir os compromissos. E eles querem o compromisso de acordo com a sua vontade, o seu interesse, visando mais o prazer do que o dever. Esta questão pode ser polêmica, porque eles enquadram o trabalho como prazer. É bem legal você fazer o que gosta. Eu sou uma pessoa que faço o que eu gosto, me empenho em fazer o que eu gosto. Mas todos nós sabemos que mesmo fazendo o que a gente gosta, de vez em quando a gente tem que fazer o que é preciso, o que é necessário. E esses jovens da tal geração alfa, eles não querem saber muito de familiares, de ter nenhuma vinculação com a prática necessária para o dia a dia. Mas ele está num quarto com o seu computador gerenciado pelos pais, pelos responsáveis. Então, há uma incoerência nessa postura de busca de liberdade a partir de si mesmo. Ainda estão muito voltados para o seu aspecto mais primitivo, de vontade, de realizar a vontade de um modo mais centrado no próprio umbigo. Então, eles se tornam também pessoas muito narcisistas, usam irracionalismo, ainda são teimosos, fazem pirraças, têm uma necessidade de exaltar uma independência que realmente não acontece ainda no nível mais amplo, financeiramente falando, por exemplo. Mas muitos jovens desses têm também se dado muito bem, têm se mostrado proeminentes, alguns conseguem até estruturar suas empresas e se revelam de um modo ativo, mas porém focado muito ainda no egoísmo. Esses jovens que se revelam de uma forma mais contra a sociedade, eles são frutos, muitos, de tratamentos onde houve muito privilégio, muita proteção. É a princesinha do papai, o bebê da mamãe, o jovem já é adulto, tem 32 anos, e a mamãe diz: olha, meu bebê, eu é que fiz esse bebê. E ele vai levando a vida com muito pouca responsabilidade. Também o filho da avó, não é? É aquele que é treinado para ser o safadão.
e tirar vantagem de tudo, das meninas, por exemplo, olhar para a mulher como um objeto descartável, e talvez isso tenha muito a ver com a questão do feminicídio, que a mulher é objeto, é propriedade, e essa síndrome do macho ainda é, na nossa sociedade, uma predominância. Daí a estatística dos feminicídios, um absurdo social. O porão consciencial, ele pode ser impulsionado para a negatividade se esta criança, esse jovem, forem se desenvolvendo com uma educação precária que não permite que eles possam ter uma autoconscientização maior a respeito das suas ações e suas consequências. Há também um aspecto positivo que nós vemos, não só aquele que causa dano desde a infância e a adolescência, mas também o jovem, a criança que se revela como um talento muito prematuro, como crianças que tocam textos, peças eruditas com desenvoltura aos 4 anos de idade, e pintam também com maestria. Nós temos uma adolescente, uma pré-adolescente brasileira, que está indo fazer uma exposição no Louvre. Tal a sua criatividade, o seu talento como pintora. Então, ao lado daquele jovem em que predomina o porão consciencial, ou seja, a negatividade que está ali, que pode aflorar, que pode se desenvolver, nós também temos talentos, crianças e jovens com habilidades preciosas, que trazem ideias criativas, inovadoras, e que muitas vezes também são barrados pelos limites sociais, pela falta de apoio para se desenvolver. Todos nós, como animais racionais, nós temos também medos. E nossa biologia já é programada para reagir àquilo que é muito diferente, àquilo que causa perigo. Então, reagimos entre o medo e a fuga. O nosso medo se manifesta entre fugir ou atacar. Então, nós temos visto que países têm procurado desenvolver a educação, focando os seus jovens, nos adolescentes, nas crianças, com um certo grau de autodependência. Eles vão para a escola aos 7 anos sozinhos, no Japão, cuidam da sua refeição, conseguem ajudar nas tarefas de casa. No entanto, é o país que tem um índice maior de suicídio juvenil. Meus amigos, o toque hoje é o seguinte: existe o porão consciencial, as memórias, a nossa própria herança enquanto ser espiritual, consciência multidimensional que vive em outra dimensão, não só na Terra, no corpo biológico. E isto é algo que eu deixo aqui, se você não tem vivência nessa área, para você pesquisar. Porque eu, desde menina, vivi experiências e fui precisando aprender, a educar, a estudar, a aprofundar, experimentar e me tornar apta no uso de certas habilidades que depois, ao longo da vida, fui verificando que não eram tão comuns ainda. Mas a Conscienciologia trabalha para despertar, para ajudar as pessoas a desenvolverem os seus traços positivos e ir eliminando os traços negativos, aqueles que impedem, que causam obstáculo à evolução consciencial. Eu sugiro aqui que os pais, os professores, os educadores, aqueles que estão empenhados na evolução positiva da Terra, como um planeta de regeneração, em que haja mais harmonia e paz social e justiça social, que estudem mais sobre as suas qualidades, aquelas que você possui e que às vezes não dá valor, a sua sensibilidade. A receitinha, vamos dizer, a dica é apreciar, olhar, observar as crianças, principalmente aquelas que apresentam habilidades diferentes, que são mais sensitivas. Vejam aqui no canal um vídeo sobre essa característica de crianças muito sensíveis, que se incomodam com barulho e que não cedem a qualquer coisa, qualquer apelo do contexto. Eu, desde menina, me via em situações que eu pensava comigo, isso não é para mim, não vou fazer isso. Então, diante do incentivo para fazer a baderna, a bagunça de adolescente, eu ouvia essa voz dentro de mim, isso não é para mim.
E isso me ajudou muito a procurar informações que me dessem mais base para estudar, para procurar ser uma pessoa melhor, para ajudar outras pessoas. Me tornei voluntária desde os 10 anos de idade e não parei mais no trabalho voluntariado lúcido. E isso é muito importante. Então, o que nós podemos fazer com as nossas crianças, nossos adolescentes, para que eles evitem cair na repetição, na automimese consciencial, que eles prestem atenção ao fato daquilo que carregam em si mesmos, das suas próprias memórias, ampliando a lucidez, que possamos fazer com que esses jovens, essas crianças, sejam expostas àquilo que desenvolva a sua maturidade, de modo que ela possa exercer uma maturidade maior e inverter certos aspectos da vida intrafísica humana que não precisem mais seguir os mesmos modelos, as mesmas propostas, as mesmas rotinas de outras crianças, outros jovens. Que ela possa ultrapassar etapas mediante o incentivo de adultos mais preparados para que elas possam despertar os potenciais, as habilidades espirituais, transcendentais que carregam, que trazem, e que muitas vezes o meio impede que elas possam se realizar a contento, que elas possam ter apoio. No trabalho que desenvolvo no Exame Paz, nós temos o Projeto Jovem Consciente, que objetiva despertar as habilidades, que objetiva incentivar o pensamento crítico, a cognição, a memória, a atenção, o foco da vontade, a relação com as prioridades da vida, para que quando cheguem à adulticidade possam exercer a adulticidade lúcida e serem pessoas mais cooperativas, mais facilmente como elas possam viver mais facilmente como pessoas que facilitam o desenvolvimento do planeta e de si mesmas. É essa a proposta. Avalie o seu porão consciencial. Você faz muitas ações que repetem? A atividade negativa costuma correr atrás do rabo dos seus erros o tempo inteiro, repetindo ciclos e ciclos de inutilidades, porque não aceita errar, porque vai dizer eu sou assim, nasci assim. Viver é uma possibilidade de transcendência, de melhoria íntima e de melhoria social, onde quer que estejamos. Então, obrigado por ter me ouvido. Dê o seu like, compartilhe. Vá ajudando o canal Consciência Desperta a ajudar muito mais pessoas. Até. Obrigada.